para a professora Clarissa. Não sei se votação PowerPoint. Então Aquela eu vou mesmo, deixar né? pra lá, aí eu vejo o PowerPoint, mas eu não vou. Bom, então gostaria de agradecer a Bia e a Raquel pelo convite, parabenizar a comissão organizadora, porque não deve ser fácil organizar um evento tão grande, de tantos dias, com tantas pessoas envolvidas, agradecê-los por estarem aqui, né, o convite, a presença de vocês, e também dizer que é uma honra estar na mesa, estar sozinha agora, porque a Margarete já saiu, né, mas é uma honra estar aqui com o Zé e com a Margarete, que são pessoas que me ensinam muito e que são muito importantes na minha trajetória acadêmica. Bom, então eu vou falar um pouquinho da relação do acesso à informação com as instituições arquivísticas. O meu discurso vai muito ao encontro daquilo que o Zé falou aqui, das questões políticas que envolvem essa relação, tanto da gestão de documentos como acesso à informação com essas instituições arquivísticas, considerando que a gente está falando de arquivos na administração pública, né? E como diz o Zé, uma equação necessária. Bom, a gente sabe que historicamente as administrações sempre tiveram arquivos, e aqui eu me refiro, pode passar, Raquel, por favor, dá um F5 aí que a gente já... Onde está o F5 para cá? Aqui a gente não consegue? Então, mas quando eu clico aqui, ele abre aqui no laptop. Eu vou... Oi? Alguém faz isso? Não, está iniciado a Deixa assim. Eu só desce de 1 a 1. Não tem problema, é bem simples, assim, porque eu vou falar mais enfim. Nós vamos para o segundo? Bom, então, quando a gente fala em arquivos na administração pública, a gente fala em conjuntos de documentos, a gente fala em lugar para guardar esses documentos e a gente fala também em instituições arquivísticas, que são muito mais do que um lugar para guardar documentos, né? E esse modelo de instituição arquivística, que muito se renova e se moderniza depois, surge com a Revolução Francesa, inaugura também uma outra ideia, de além de instituição arquivística, a ideia de serviço arquivístico, né? Ainda que a gente esteja falando de instituições arquivísticas que tinham por objetivo custodiar documentos considerados históricos e com um discurso de acessibilidade ao público aos documentos, né? Bom, então a gente tem a instituição arquivística vinculada ao serviço arquivístico. A gente não pode desvincular as duas coisas, a instituição e o serviço. Voltando agora à questão do acesso ao público, do direito de acesso ao cidadão, como bem colocou aqui o professor Zé Maria, é algo que naturalmente se amplia, ou pelo menos deveria se ampliar, nos regimes democráticos. No Brasil, por exemplo, com a redemocratização de 88, a gente observa uma inserção na Constituição de 88 sobre a responsabilidade da administração pública na gestão de seus documentos. E aí eu vou pedir para você passar, por favor, só uma curiosidade em relação a isso, e bem próximo àquilo que o professor Zé Maria falou. O artigo 216 da Constituição de 88, o parágrafo 2º, diz o seguinte: cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta quanto a delas necessitem. Né? A própria ideia da responsabilidade da administração pública pela gestão de seus documentos. E aí, a título de curiosidade, quando eu fui organizar aqui a minha fala, eu fui procurar o texto na Constituição para não falar nada errado. E o que eu observei é que esse parágrafo 2º do artigo 216, que fala da gestão de documentos, ele vai se remeter aqui à Lei de Acesso à Informação. Ele não vai se remeter à Lei 8.159. É só uma curiosidade, mas ela tem um significado, ou alguns significados, né, que a gente pode discutir também. Que na minha concepção a gente está falando aqui a relacionar com a Lei 8.159. Bom, casos estranhos à parte, né? A mesma Constituição de 88, ela também já traz a ideia do acesso à informação para o cidadão. No artigo 5º, ela diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Né? Então aqui já tem um anúncio da responsabilidade e do dever do Estado democrático em dar acesso à informação que está contida nos documentos de arquivo, resultado das ações administrativas, né, na linha da transparência, inaugurando aí o discurso do acesso à informação que a gente vai ver com a lei de 2011. E aí a gente tem que considerar também como foi importante a participação da comunidade arquivística nesse processo, né, como parece que eu estou repetindo tudo aqui que o José Maria falou, mas a gente aprende com eles, a importância da comunidade arquivística na inserção dessas questões na Constituição de 88 e a importância da comunidade arquivística na própria elaboração da Lei 8.159. E uma outra coisa importante também, que eu acho que é muito resultado da ação política dessa comunidade arquivística, foi a capacidade de vincular a gestão de documentos às instituições arquivísticas públicas, né? Aos arquivos públicos, arquivos enquanto instituição. Não tenho dúvidas que isso é resultado de uma prática, de uma mobilização dessa comunidade arquivística que faz com que as instituições arquivísticas públicas sejam o lugar por excelência de normatizar a gestão de documentos, né? Isso é uma conquista da comunidade arquivística. Entretanto, essa mesma comunidade arquivística que propõe esse vínculo das instituições arquivísticas com a gestão de documentos não consegue essa mesma proeza quando a gente tem a publicação da Lei de Acesso à Informação. E aí a gente já vê que alguma coisa mudou, né? Se pensar politicamente a atuação dessa comunidade arquivística. E essas questões, claro, elas se refletem no próprio funcionamento, na importância, naquilo que faz as instituições arquivísticas permanecerem. Eu não sei se essa ausência da relação das instituições com a Lei de Acesso à Informação é um resultado somente dessa falta de mobilidade que o professor José Maria colocou, até porque a gente vê que a própria gestão de documentos não é algo que se efetivou da maneira como a gente imaginava que ela fosse se efetivar. E a gente também, por outro lado, observa o Ministério do Planejamento ocupando o não lugar que o CONARC representa hoje na nossa comunidade, né? Então a gente vê que as normativas vêm do Ministério do Planejamento, que não ouve a comunidade, não escuta as questões técnicas que são fundamentais para a gestão de documentos, principalmente, né? Bom, aí a gente precisa pensar também qual é a relação da gestão de documentos, o acesso à informação e qual é o papel das instituições arquivísticas públicas nesse sentido. Podemos mudar, por favor? Eu já esqueci, já dá para aqui mudar. Mudar mais um. Vamos lá. Bom, e aí eu vou pegar emprestadas as palavras da Ieda Bernardes, que é a diretora do SAESP lá de São Paulo. Ela tem um texto na revista Acervo de dezembro de 2015, a revista de gestão de documentos, que ela faz com bastante propriedade essa relação da gestão de documentos, a lei de acesso à informação e o papel das instituições arquivísticas públicas nessa relação, né? E a Ieda diz pra gente o seguinte: a política de gestão documental contribui para uma administração pública transparente e responsável, mas também tem uma finalidade social, o acesso à informação. Sua eficácia depende da atuação competente de um arquivo público moderno e democrático, tão comprometido com a preservação de acervos permanentes, quanto com a gestão documental e o tratamento e acesso à informação. Então a gente tem um outro elemento aí, para além da questão da custódia do acervo permanente, das normativas da gestão de documentos, que é essa preocupação e esse papel das instituições arquivísticas públicas no tratamento e acesso à informação. Na máquina administrativa pública, a gestão de documentos oferece economia e celeridade das decisões e processos de trabalho, torna disponíveis documentos e informações
que podem servir de prova contra a corrupção e improbidade administrativa, é o passaporte da gestão pública para a modernidade democrática, entendida como oferta de serviços públicos com qualidade cada vez maior a conjunto cada vez mais amplos da população. Nesse contexto, parece evidente que o acesso decorre, sobretudo, da gestão documental e do tratamento das informações, e não apenas da infraestrutura tecnológica, como querem nos convencer os apelos do mercado e como parecem acreditar muitos gestores e dirigentes públicos. As dificuldades em localizar documentos ou recuperar informações, as mais atuais, ainda em trâmite, ou as mais remotas, arquivadas especialmente nos prazos legais estabelecidos pela lei, se dá pela inexistência ou fragilidade de arquivos públicos. Olha como ela é contundente aqui, na questão das instituições arquivísticas, da ausência das instituições arquivísticas, né? Na administração pública, em todas as esferas, nota-se que os desafios da gestão documental estão sendo delegados não aos arquivistas ou profissionais capacitados na área, mas aos especialistas em informática que, em geral, não possuem conhecimento sobre a natureza dos arquivos e dos documentos. Considerando ainda as necessidades decorrentes da implementação da lei, é urgente a construção de um novo conceito de arquivo público, de perfil institucional moderno e democrático, como órgão de inteligência, executor de funções típicas do Estado. A construção desse novo conceito deve ocorrer no plano formal, com a revisão da lei de arquivos e também no campo das mentalidades, inclusive entre os próprios profissionais da área, uma vez que muitos ainda concebem o arquivo público apenas como arquivo histórico e limitam a sua atuação a órgão de preservação cultural. O que a Ieda fala para a gente, né, nessa relação, além dela explicitar essa relação de gestão de documentos, acesso à informação, ela evidencia a importância das instituições arquivísticas públicas nesse sentido. E bem como a necessidade dessas instituições se repensarem, né, mas também não é fácil se repensar em conjunturas políticas como as que a gente vive. Nem do jeito que elas se manifestam, ela é compreendida, né, E ainda, como diz o Jaime Antunes, né, a lei de arquivos e a lei de acesso à informação iluminam os arquivos, ou pelo menos deveriam iluminar. Bom, podemos passar. Pontuadas essas questões, a pergunta que fica: como as instituições arquivísticas estão atendendo esses elementos, essas relações, a gestão de documentos com acesso à informação? E claro que isso carece de muitas pesquisas, mas se a gente fizer um sobrevoo nessas instituições, a gente percebe que elas não estão tão atuantes como deveriam. E não creio que seja necessariamente por falta de iniciativa, até porque a gente vem vivendo um desmonte dessas instituições, não é? Acho que são muitos os elementos que contribuem para esse cenário. E mesmo em São Paulo, onde a gente tem um sistema de arquivos que funciona, uma instituição arquivística que tem uma representatividade, a gente tem problemas nesse sentido. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses problemas. O Arquivo do Estado, que tem o seu sistema de arquivos, publicou um decreto em 2012, o decreto 58052, para regulamentar a lei de acesso à informação. Eles foram muito rápidos, né? A lei de novembro de 2011 e o decreto de maio de 2012. E essa lei diz o seguinte, que os sistemas de arquivo do Estado de São Paulo é o responsável por propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. Os serviços de informação ao cidadão, o SIC, são inseridos na política estadual de arquivos e gestão de documentos. Então aí a gente consegue ver essa relação, né? A gestão de documentos, o acesso à informação, as instituições arquivísticas, sendo que o arquivo, a instituição arquivística, aparece como protagonista nessa relação no âmbito normativo. E além disso, esse mesmo decreto muda o papel das comissões de avaliação, né? As comissões de avaliação de documento passam a se chamar comissões de avaliação de documentos e acesso. Então uma nova função é atribuída a essas comissões. Agora essas comissões, além de propor a avaliação dos documentos, vai propor também a classificação da natureza do assunto desses documentos, né? Dizer se o documento é sigiloso, se não é, e dentro do sigilo qual é o prazo que isso deve acontecer.
Então, questões relativas ao tratamento, classificação e acesso à informação são essas novas atribuições destas comissões, que têm ainda o dever, isso é texto do decreto, de identificar e elaborar a tabela de documentos, dados, informações sigilosas e pessoais de seu órgão ou entidade. Então, aqui é uma questão bem interessante, que a partir desse decreto, o Sistema de Arquivos de São Paulo elabora um novo instrumento de gestão. Né? Você pode passar para mim? Que é esse instrumento aqui, que se chama Tabela de Documentos, Dados, Informações Sigilosas e Pessoais. Então, a partir do plano de classificação e da tabela de temporalidade, esse seria um instrumento no qual cada setor da administração pública do Executivo de São Paulo saberia, dentro do seu conjunto de documentos, aquilo que poderia dar acesso ou não, quanto tempo seria o sigilo, o que a gente pode entender como até um avanço na técnica, nas técnicas arquivísticas. Né? É mais um elemento de gestão para facilitar esse atendimento ao acesso à informação. Que vem, as normativas da elaboração desse instrumento vêm desse sistema de arquivos. Mas, nem tudo funciona como a gente gostaria, né? Em 2015, quando essas tabelas começaram a ser publicadas no Diário Oficial, a imprensa foi conhecer, né, como é que esse sigilo e o acesso à informação estava contido nesses instrumentos. E percebeu, por exemplo, na tabela da Polícia Militar, da Sabesp, era um momento que São Paulo vivia muito a crise hídrica, né, do metrô, que tinha muitos problemas de licitação. A imprensa começou a perceber que tinham documentos com graus de sigilo muito altos e que não fazia sentido, como por exemplo, o efetivo de policiais militares na rua era uma documentação sigilosa por um tempo alto. E começaram a fazer uma série de questionamentos ao governador, então Geraldo Alckmin, candidato a presidente, né? Aí está concorrendo, e isso foi um problema, porque manchou o governo dele, né? Parecia que era uma coisa autoritária, que não queria abrir a informação, e ele muda. Fala, não, então vamos fazer um novo decreto, dizendo que quem vai determinar